Quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 121, livro dos Salmos, o capítulo 121. Diz assim, do 1º até ao 8º versículo. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nós acreditamos que a palavra de Deus é completa, é perfeita e que ela não tem erros, não tem falhas. Aquilo que a Bíblia diz é verdade. E quando nós olhamos para este salmo, nós percebemos que o ano que iniciou na passada quarta-feira é o ano que não nos pertence, mas é o ano que pertence ao Senhor. Este é o ano que nós queremos dedicar ao nosso Deus, versículo 2, porque é dele que vem o nosso socorro. E é a Deus que queremos dedicar este tempo de culto. E eu quero convidar a que, enquanto nós entoamos este cântico, em que nós vamos dizer grande é o Senhor, possamos entregar agora àqueles que desejarem o seu contributo para o Euromissionário. Este é o nosso contributo para missões. Não é o tempo de oferta regular, é a nossa oferta missionária semanal. E enquanto nós entoamos este cântico, ordeiramente podemos trazer aqui a nossa oferta, cantando que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só tu és.
és o nosso Pai e é a Ti, Senhor, que nós queremos dar o louvor, queremos entregar a nossa vida. Obrigado porque Tu és a nossa rocha, és a nossa confiança, és a segurança que nós podemos ter para que todo este ano nós possamos viver com alegria, com esperança e debaixo da Tua vontade. Aceita-nos neste tempo de culto. Agrada-te de nós, pois nós entregamo-nos rendidos, submissos a Ti. E fazemos-lo em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós podemos ficar de pé para entoar o hino número 1 do cantor cristão. Nós queremos honrar, louvar ao nosso Deus, ao Deus triuno, àquele que está sempre presente junto a nós. A este a quem nós queremos dar louvor nesta manhã, entoando então este hino número 1 do cantor cristão. Quão pequenos nós somos diante da grandeza, da pureza do nosso Deus. E é Ele que também leva o nosso louvor até ao Pai. E quando nós lemos em João, no capítulo 21, os últimos 2 versículos, o versículo 24 e 25, o Evangelho registra algo muito importante que queremos hoje interiorizar, recordar. Queremos hoje consolidar na nossa fé. João 21, versículo 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Jesus ainda hoje continua a fazer coisas grandes na nossa vida. Jesus ainda hoje continua a tocar e a transformar vidas. E é Ele que nós queremos exaltar. Com este cântico, nós dizemos isto mesmo: Senhor Jesus, vem fazer algo novo em mim. Eu quero exaltar o Teu nome porque Tu vieste morrer em meu lugar, mas não permaneceste morto. Tu ressuscitaste. E hoje nós podemos cantar ao nosso Deus este hino de louvor e de exaltação de quem Ele é. Nossos dízimos e as nossas ofertas. A todos os membros da Igreja, eu recordo que esta é uma responsabilidade nossa. Quem nos visita, de modo algum, se sinta obrigado a participar neste momento que nós, enquanto membros da primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu, assumimos como uma responsabilidade nossa. Assim, eu quero convidar os nossos irmãos tesoureiros, o irmão Lourenço e o irmão Rogério, que nos auxiliem com o levantamento das ofertas e dos dízimos, enquanto nós nos rendemos diante do Senhor, entregando quem somos e aquilo que também o Senhor nos deu.
irmão Lourenço, que nos dirige numa palavra de oração, consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas que levantamos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, mais uma vez podemos estar na tua casa de oração, Senhor, a louvar-te e a servir-te, Senhor. Graças te damos porque só tu, Senhor, és digno de louvor, de todo louvor, Senhor. Graças te damos por tudo aquilo que tu nos dás, Senhor. Agradecemos-te agora também por este dízimo e ofertas levantadas para ti, Senhor, para a tua igreja, para a tua obra, Senhor. Pedimos sabedoria, Senhor, para a tua igreja, para empregá-las segundo a tua vontade, Senhor, na expansão do teu reino. Te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos tenham bondade de sentar. Irmãos, eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, porque ao longo deste ano nós vamos estar a meditar como é andar pelo Espírito Santo. Recordando as palavras que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 26, diz para andarmos no Espírito, também para vivermos no Espírito. Nós queremos olhar para a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na vida da Igreja, não só ao longo da narrativa, mas de como o Espírito Santo muda vidas e de como a Igreja aprendeu a viver pelo Espírito Santo, a andar no Espírito Santo. Então vamos, irmãos, antes de ler Atos 2, do versículo 37 ao 40, eu gostava somente de recordar o Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 19, e eu peço só, irmãos, que façamos só uma leitura do versículo 19. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, andar no Espírito é vencer o medo. Andar pelo Espírito, viver pelo Espírito, caminhar pelo Espírito é vencer o medo. E eu estou a pegar este versículo de João capítulo 20 para irmos então a Atos no capítulo 2. E vemos que no momento, no dia mais feliz da vida dos discípulos, o dia da ressurreição de Jesus, os irmãos importam-se de reler o versículo 19, João capítulo 20, versículo 19, e conseguir identificar o sentimento que caracterizava os discípulos de Jesus. Como? Medo? Como diz? Deste lado, o que é que diz o texto bíblico? Aqui diz medo, e aqui? Medo. Confirma-se. Não é só deste lado que há medo. Irmãos, os discípulos estavam com medo. E vamos reler o versículo 19, porque nos diz que era o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus, o dia que eles estariam mais felizes. O versículo diz-nos que eles estavam trancados. Eles estavam fechados em casa, cheios de medo. Havia um clima de medo entre eles por causa da ressurreição de Jesus. Aquilo que devia de ser alegria transformou-se em medo para aqueles homens e nós perguntamos, será que é mesmo verdade? Será que eles estavam a passar pelo mesmo que nós estamos a ler? Será que eles estão mesmo conscientes da ressurreição de Jesus? O versículo 19 diz que eles estavam com medo dos judeus. Sim, as autoridades religiosas conseguiram convencer as multidões a pedir que Jesus fosse morto e os discípulos temiam pelas suas vidas. Daí terem ficado em casa trancados. A alegria que deviam sentir pela ressurreição de Jesus foi dominada, foi tomada de assalto pelo medo. E por isso eles ficam em casa e eles não falam da melhor novidade que tinham para partilhar por causa do medo. Temos depois o relato em Lucas que 2 deles saíram tristes da cidade e foram, e a caminho de Emaús, encontraram-se com Jesus. Como é que eles estavam? Tristes. Encontramos aqui o medo, encontramos a tristeza. Irmãos, Gênesis 3:10 diz-nos que o medo é uma consequência do pecado original. Desde que Adão ouviu Deus a perguntar onde estás, ele responde: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Exatamente o mesmo sentimento que os discípulos sentiram. Não medo de Deus, claro, mas medo das autoridades religiosas. E agora vamos então a Atos, capítulo 2, e vejamos a transformação que o Espírito Santo faz na vida destes homens. Eles estavam dominados pelo medo, eles não saem de casa, eles têm as portas
não só fechadas, mas trancadas. Eles não falam de Jesus porque o medo os paralisou. E o medo hoje, janeiro de 2025, não nos pode paralisar, não nos pode parar, porque se pararmos, se nos deixarmos dominar pelo medo, não estaremos a caminhar pelo Espírito. Aliás, se o medo nos paralisar, estaremos a caminhar para bem longe da vontade do Espírito, para regressar a este passado de temor. Então hoje nós queremos dar um passo em frente. Queremos dar este passo que permita que o Espírito Santo conduza a nossa vida do medo para um convite. Vamos então ler Atos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 37 e 38. Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Há aqui um convite ao arrependimento. Então, caminhar pelo Espírito, andar no Espírito, é estarmos a fazer constantemente este convite. E só para contextualizar a pergunta do versículo 37. Na festa do Pentecoste, o Espírito Santo tinha descido sobre todos os presentes que estavam naquele local. E nem todos falavam a mesma língua. Acontece que todos se ouviam, todos se compreendiam como se falassem uma só língua. Ou seja, cada um falava no seu dialeto, mas todos percebiam no dialeto de onde vinham. E há uma pergunta: o que é que se passa com isto? Um momento confuso que poderia levar ao silêncio. E nós sabemos que a confusão leva ao silêncio, leva à vergonha, leva à dispersão. E daí a pergunta do versículo 37. O que faremos, irmãos? Depois disto que vimos, o que é que nós vamos fazer? E é agora, irmãos, versículo 38, que eu chamo a atenção da transformação. Quando nós passamos de João capítulo 20, do medo, de ficar trancado, de ficar calado, versículo 38, a resposta de Pedro é um estímulo para todos nós. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E este é o momento em que o Espírito se move com a total liberdade que leva Pedro a falar. E Pedro tem então a explicação do que está a acontecer. Não só do que está a acontecer, mas do que as pessoas deviam fazer. E é importante nós olharmos para o que Pedro diz e percebermos como ele mudou pela ação do Espírito Santo. É bom registar que o Espírito Santo dirige os passos e a palavra da Igreja. Para que, versículo 38, para que haja esclarecimento espiritual. Para que haja este convite ao arrependimento. Pedro esclareceu acerca do sucedido. Não era um excesso de álcool ou uma festa mais prolongada em que uns estavam a ouvir coisas estranhas. Ele explica que isto é o cumprimento de uma profecia que está em Joel, no capítulo 2. Ninguém deveria ficar indiferente e então ele convida ao arrependimento, convida ao batismo. Este mesmo homem que fala ao versículo 38 é o homem que cerca de 50 dias antes estava trancado. Um homem que um mês, quase 2 meses antes, estava cheio de medo, que não falou de Jesus Cristo. E agora, versículo 38, cheio do Espírito Santo, ele fala ousadamente de Jesus, da nova vida que ele dá, da remissão dos pecados e fala de receber o Espírito Santo. Mas há uma condição. Versículo 38. Arrependei-vos. Conseguimos ver a diferença na vida de Pedro? Conseguimos perceber que o homem do medo, o homem refugiado em casa, o homem calado, agora muda e agora fala? Irmãos, isto é ser guiado pelo Espírito. Isto é andar no Espírito. Isto é ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. É dar a liberdade para que o Espírito Santo possa abrir a nossa boca, o Espírito Santo possa conduzir os nossos passos para termos uma palavra de esclarecimento espiritual. Versículo 38, convite ao arrependimento, convite ao batismo, convite a receber o Espírito Santo.
A pergunta é, queremos viver esta mudança? Queremos ser pessoas diferentes daquilo que éramos, do medo, do silêncio, para deixar a vergonha, a timidez e agora falar de Jesus? Queremos ser pessoas onde é possível ver que estava longe de Deus e agora está perto de Deus. Alguém que tinha medo e que deixava que as circunstâncias dominassem a sua vida e que agora fala ousadamente de Jesus. Esclarece espiritualmente que todos precisamos de Jesus. Todos precisamos de Jesus. E é aqui que o versículo 38 tem o primeiro desafio para nós. Permitamos que o Espírito Santo conduza a nossa vida. E assim nós seremos capazes de andar no Espírito, viver no Espírito, porque permitimos que o Espírito Santo haja na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, mas acima de tudo, irmãos, que falemos de Jesus. Que falemos de Jesus. Anunciemos que em Jesus há perdão. Em Jesus há salvação. Versículo 38, estamos a ler, Pedro não está a falar de si. Versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós devemos falar. É do nome de Jesus para nós darmos um bom testemunho do perdão de Deus. E porquê? Porque Pedro foi perdoado. Pedro arrependeu-se. Pedro foi restabelecido. Foi restaurado. Porque Jesus morreu em seu lugar. E está aqui a melhor mensagem para nós. Um bom desafio. 5 de janeiro de 2025. Vamos falar ousadamente? Vamos permitir que o Espírito Santo guie as nossas palavras, abra a nossa boca e nos faça vencer o passado do medo. Mas também, versículo 39, há aqui um conhecimento bíblico. Diz assim, o versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Conhecimento bíblico. Porque é pelo Espírito Santo que Pedro faz a citação de Joel capítulo 2, versículo 28. E é pelo Espírito Santo que Pedro esclarece que aquele momento dizia respeito aos que estavam de longe. Quem tem curiosidade em saber quem eram estes que estavam ali em Atos capítulo 2, pode depois ir à Bíblia com mapas e perceber que eram pessoas que vinham não apenas de localidades a 2, 3, 4, 5 quilómetros, 10 quilómetros, mas que tinham vindo de longe para aquela festa. E então Pedro esclarece, pelo Espírito Santo, que aquela promessa dizia respeito a todos eles, a todos que estavam de longe. Aqueles que viviam afastados da vontade de Deus e não apenas geograficamente longe de Jerusalém. Dizia respeito a todos aqueles que estavam afastados de Deus. Pedro também fala da vontade soberana de Deus, quando ele diz a todos quantos Deus Nosso Senhor chamar. O que contrastava com aquela ideia generalizada de que Israel não necessitava de se arrepender. O arrependimento era para os outros. Para os outros povos, para os gentios. Nós não necessitamos nos arrepender porque nós somos filhos de Abraão. Então nós não temos pecado, nós não temos de nos arrepender. Versículo 39. Pedro fala aqui do conhecimento bíblico, do conhecimento da Escritura pelo Espírito Santo. E porque Pedro está aqui a dizer que a soberania de Deus é inquestionável. A salvação é de Deus. A salvação vem de Deus. E é Deus que nos salva. Não somos nós que nos salvamos. Não somos nós que garantimos a salvação. É importante estar a ler o texto bíblico, porque é pelo Espírito Santo que nós percebemos que não somos nós que desejamos a salvação. Não fomos nós que exigimos alguma atitude da parte de Deus, uma ação da parte de Deus, mas é Deus que toma esta iniciativa. E sem a capacitação do Espírito, não seria possível Pedro compreender, nem elucidar, esclarecer as pessoas que estavam ali presentes acerca daquela profecia. O Espírito Santo ajuda-nos a compreender e a aplicar a Escritura. Nós temos um passo a dar, é ler a Bíblia.
Eu gostava de, todos os domingos, chamar as crianças aqui e elas recitarem os versículos todos que aprenderam de janeiro até dezembro no culto infantil. Era uma excelente iniciativa. E sabem o que era bom, irmãos? Era que eles pudessem, todos os dias lá em casa, recitar um versículo bíblico, que lessem convosco, que lessem todos juntos. Nós estamos aqui a perceber que o Espírito Santo capacita Pedro a compreender porque ele lê, porque ele estuda. E então nós precisamos de ler, de estudar a Bíblia. A nossa confissão de fé, a nossa declaração de fé batista diz que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é a revelação completa de Deus, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós precisamos de ler a Bíblia para conhecer o Deus de quem a Bíblia fala, para que possamos partilhar a Bíblia, para que possamos esclarecer. E eu sei que durante a semana há algumas pessoas que colocam questões, apresentam as suas dúvidas acerca de um versículo bíblico ou de algo que foi dito. E às vezes é partilhado erradamente. E então, lendo o versículo 39, nós conseguimos perceber que naquele momento a compreensão era errada acerca do que estava a acontecer. E Pedro traz o esclarecimento. Precisamos de ler a Bíblia, precisamos do discernimento do Espírito Santo para aplicar. Se nós não lermos a Bíblia, desconhecemos a sua mensagem, desconhecemos o seu conteúdo, desconhecemos o que Deus tem para nós. E nós sabemos, se uma igreja não lê a palavra de Deus, não conhece o Deus da palavra. E aqui o versículo 39, Pedro deixa-nos um estímulo para este ano. Ler a Bíblia diariamente. Ler a Bíblia todos os dias, conhecer o que a Bíblia diz e pedir ao Espírito Santo que nos dê a capacidade de compreensão para aplicarmos a mensagem que lemos, o texto bíblico. E é importante andar no Espírito, ouvindo e sendo esclarecidos acerca da palavra. O Espírito Santo agiu com uma total liberdade na vida dos apóstolos. A ponto de, está aqui o versículo 39, Pedro falar sem medo do conteúdo das profecias e relacionando-as com Jesus. Eu reforço o desafio. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia diariamente. Eu sei que alguns preferem ouvir, pôr no aplicativo em voz bem alta. Ouça a Bíblia, leia a Bíblia e quando tiver dúvidas, alguma dificuldade, peça ao Espírito Santo que esclareça, porque assim nós vamos compreender. Vamos ler todos os dias a Bíblia. Vamos ser crentes na palavra, porque lemos, estudamos e meditamos e conseguimos trazer o esclarecimento para outras pessoas. Mas o versículo 40 e também o versículo 41 falam-nos que o Espírito Santo trouxe muitas vitórias para a Igreja. E com muitas outras palavras testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O versículo 40 diz que Pedro não se calou após o versículo 39, porque ele continuou a explicar que era necessário crer em Jesus, ou nós temos aqui na nossa tradução, dava testemunho. E esta era a mensagem da Igreja naqueles dias. E é esta mensagem que nós queremos anunciar hoje. Jesus. Nós estávamos aqui a orar por 4 irmãos a quem a Beatriz nomeou. Eles estão a coordenar uma área, a servir numa área. Irmãos, mas nós precisamos, versículo 40, não de falar destas pessoas ou daquelas pessoas, nós precisamos de falar de Jesus. A nossa igreja está há pouco mais de 2 meses de celebrar 111 anos aqui em Viseu. E o que é que nós precisamos de falar? De Pedro? De Mateus? De Paulo? De Barnabé? Não, precisamos falar de Jesus. E é aquilo que Pedro reforça aqui, a necessidade da salvação. E se nós olharmos para o texto bíblico, usa aqui uma palavra que é difícil. Salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, ele está a falar da necessidade de uma mudança, de um contraste, de um estilo de vida afastado de Deus para uma vida no Espírito Santo. A vida que se vive antes de Jesus, a vida de quem rejeita Jesus, precisa de ser
abandonada. E aquelas pessoas tinham a oportunidade de se demarcar da falta de fé, da falta da compreensão espiritual a respeito de Jesus. Sim, porque Jesus foi entendido ou foi tido como um profeta, um mensageiro, um mestre, um professor, até alguém capacitado por Deus, mas nunca foi entendido pelos seus contemporâneos como Deus. E é aqui que Jesus faz toda a diferença. E Pedro menciona isto. Jesus não é apenas o curandeiro, ele é Deus. Mas como é que Pedro chegou até este ponto? Teve de abrir o seu coração à ação do Espírito Santo, para que também ele deixasse a incredulidade, para viver pela fé. A fé no Filho de Deus. Foi isso que ele, Pedro, viveu. E é exatamente o que ele fala. A mudança da sua mentalidade, a mudança do seu compromisso com Deus, isso leva-o à coragem de falar de Jesus. O relacionamento com Deus é a base da igreja. O relacionamento com Deus é a base de uma igreja viva, de uma igreja forte, de uma igreja dinâmica, de uma igreja que serve, de uma igreja que fala, uma igreja que adora, uma igreja que honra a Jesus. É o seu relacionamento com Deus. Uma igreja que proclama quem é o seu Senhor, porque conhece este mesmo Senhor. Uma igreja que não se isola, não se desinteressa pelo distanciamento espiritual dos outros, porque é uma igreja que tem um relacionamento com Jesus. O Senhor Jesus, numa das orações que fez, pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo. Ou seja, nós vamos à escola, e agora estou a falar para os estudantes, amanhã é dia de regressar às aulas. Daniel, é verdade. Mas ser um testemunho, seja uma bênção na escola. Vamos trabalhar. O Senhor Jesus não disse que nós não vamos trabalhar. Nós, por sermos crentes, não estamos ilibados de ir à escola, de ir trabalhar, ou de fazer as compras, ou de nos relacionarmos com os impuros. Não. Irmãos, nós vamos estar no mundo. E o que é que nós vamos estar a fazer? A honrar o Senhor Jesus. E a ter esta palavra. Versículo 40. Salvai-vos desta geração perversa. A consequência está no versículo 41. Agregaram-se quase 3.000 almas. Não tanto por serem 3.000 pessoas, porque se fossem 300, se fossem 50.000, era uma alegria para a igreja receber vidas transformadas, pessoas restauradas, pessoas que receberam com agrado aquela mensagem. E isto foi uma alegria para todos, para os apóstolos, mas para todas as pessoas que compunham aquela igreja. Semanas antes, versículo 41, era impossível. Semanas antes, era impossível porque eles estavam dominados pelo medo. Eles estavam trancados, as portas fechadas e trancadas. E vejamos como o Espírito Santo muda por completo a igreja, as pessoas, as nossas vidas. Isso faz-nos falar ousadamente de Jesus. O mover do Espírito Santo na igreja enche-nos de vitória e nós queremos receber cada pessoa. Porque cada pessoa é uma vitória. E queremos receber todas as vitórias com grande alegria, com a satisfação e com o desejo de orientar cada uma destas pessoas na direção da obediência, do temor e da reverência a Deus. E sempre que o Espírito Santo se move em nós com a total liberdade, sempre que nos movemos em total sintonia com a vontade, com a autoridade do Espírito Santo, as vitórias serão muitas. Não necessariamente neste número de 3.000 pessoas. Não necessariamente de, num só dia, termos 3.000 pessoas a batizarem-se, o que seria um culto de batismos e tanto. Mas, irmãos, eu quero desafiar, antes mesmo de participarmos no memorial, possamos olhar para quem está à nossa volta e perceber que é uma vida amada por Deus, que é uma vida querida, valorizada por Deus. Alguém a quem Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por essa pessoa. E agora, pense como é bom estarmos juntos. Porquê? Porque o Espírito Santo nos convenceu de que nós precisávamos de Jesus. Irmãos, está diante de nós um desafio tremendo de falarmos de Jesus, de nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, de andarmos pelo Espírito Santo para que falemos de Jesus. Não estamos atrás de números. Nós queremos ver vidas salvas, vidas alegres, vidas restauradas pela ação do Espírito Santo. E antes mesmo de nós termos este momento
em que vamos recordar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Recordar o corpo que Jesus entregou em nosso lugar. O sangue que Ele derramou para nos purificar de todo o pecado. Eu quero convidar a que possamos ter uma palavra de oração. E agora quero convidar a que possamos não só a interiorizar, em silêncio, a agradecer, mas eu quero que oremos por uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida. Quer orar por alguém em particular? Então ore. E vamos ficar em oração individual. Durante alguns instantes, em silêncio, vamos orar por uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Nós não somos obrigados a convencer esta pessoa. Mas vamos orar para que alguém aceite Jesus como o Salvador da sua vida. Querido Espírito, nesta manhã nós queremos pedir-te que tu conduzas as nossas palavras, o nosso pensamento, o nosso sentimento em relação a outras pessoas. E estas pessoas por quem nós intercedemos, por quem nós te pedimos que toques, que prepares os seus corações, para que falemos de ti e que elas te aceitem. E se tu estás eventualmente a tocar na vida de outra pessoa com quem nos relacionamos e por quem nós não pedimos, por quem nós não intercedemos, vem-nos mostrar, vem-nos esclarecer a quem nós devemos falar de ti, a quem nós devemos anunciar a alegria da salvação. Nós não conseguimos sem ti. Nós não podemos fazer nada sem ti. Por isso nos consagramos, nos limpamos, nos purificamos em ti e por ti, para a tua honra e glória. Nós oramos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter a oportunidade de ter este momento da celebração da ceia. Nós sempre dizemos que a celebração da ceia não nos vai perdoar, não nos vai trazer graça, não nos vai tornar mais puros, mais santos. A ceia é um memorial. E este pão que nós vamos tomar vai recordar o corpo que Jesus entregou em nosso lugar na cruz. Jesus morreu em nosso lugar e a sua morte foi real. O seu corpo sofreu. E o vinho que nós vamos tomar recorda-nos o sangue que Jesus derramou, porque a sua morte foi real. Não nos vai trazer graça, não nos vai perdoar, não nos vai tornar mais próximos de Deus, mas vai tornar-nos mais responsáveis para falarmos de quem Jesus é e do que Ele faz na nossa vida. Nós queremos convidar a quem está aqui hoje, que um dia aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, deu testemunho público da sua fé através do batismo, mergulhando, sepultando com o mergulho a velha natureza e saiu identificado plenamente com Jesus, porque Jesus ressuscitou e agora está a viver uma nova vida e que esteja em comunhão com o Senhor e com uma igreja evangélica que possa participar neste memorial. Eu quero convidar os nossos irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição dos elementos e antes mesmo de nós começarmos a entoar a primeira estrofe do hino Pão da Vida, nós vamos dedicar ao Senhor, nos consagrar ao Senhor este memorial. Peço então que podes orar, por favor. Graças
te damos, Senhor, por este tempo em que podemos cultuar e louvar o teu nome, Pai, porque realmente só tu és santo, santo, santo. Pai, louvado sejas hoje e sempre e nesta hora. Nós, de coração grato, agradecemos por o sacrifício do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. Obrigado porque Ele, humildemente e em obediência a Ti, foi até à cruz para que pudesse morrer por cada um de nós e nos dar salvação, Pai. Louvado sejas, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ser servidos do pão e enquanto nós entoamos a primeira estrofe deste hino, nós vamos então poder partilhar o pão. Enquanto o pão é servido, distribuído por outros irmãos, vamos aguardar até que todos sejam servidos para juntos tomarmos também este pão. Estamos todos servidos. Irmãos, quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. E vamos recordar o Senhor Jesus a ensinar-nos sobre este momento. Mateus, capítulo 26, nós vamos ler o versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse:
tomai, comei, isto é o meu corpo. Embora o Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Convido o irmão Rogério que nos dirija uma palavra de oração, também antes de nós sermos servidos com os cálices. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos gratos, Senhor, estamos aqui nesta hora, Senhor, para recordar, Senhor, o sacrifício que fizeste na cruz, Senhor, para nos salvar, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sangue derramado, Senhor, mas também, Senhor Deus, que de facto não seja só no primeiro domingo cada mês, Senhor, que nós nos possamos lembrar, mas a cada dia, Senhor, nós possamos procurar fazer a tua vontade, Senhor, porque o sacrifício foi grande, Senhor, para a nossa salvação. Oramos em nome do amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ser servidos dos cálices enquanto nós entoarmos a segunda estrofe do hino, e nós vamos fazê-lo com alegria, porque o Senhor Jesus derramou o sangue para nos salvar. Simbolicamente aqui apresentado pelo cálice, dá-nos a certeza do perdão. E quem ainda não tem esta certeza, eu quero convidar, quero reforçar aquilo que lemos no texto bíblico. Que se arrependa, que mude, que aceite Jesus e que permita que o Espírito Santo possa transformar a sua vida, possa fazê-lo compreender a necessidade que temos de Jesus. Sem Jesus, nós não vivemos, nem sobrevivemos. Mas quando Jesus muda a nossa vida, nós podemos ter esperança, nós podemos ter alegria, podemos ter vitória. E a Igreja experimenta a vitória quando crê, quando confia, quando vive Jesus. Então, enquanto os irmãos são servidos do cálice, nós vamos ficar a aguardar. Eu desafio quem ainda não aceitou Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, quem ainda não deu o passo para o batismo, que o possa fazer, possa aceitar Jesus hoje mesmo. Estão todos servidos ou falta alguém? Os irmãos compreendem que ter o salão repleto às vezes pode faltar uma outra pessoa, mas não queremos que ninguém fique privado
de celebrar o sacrifício do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 26. Vamos ler agora o versículo 27 e também o versículo 28. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Podemos ficar de pé enquanto os cálices são recolhidos e vamos entoar a terceira e última estrofe deste hino, Pão da Vida. E enquanto os cálices são recolhidos, nós cantamos com alegria que hoje nós estamos perdoados, nós sentimos alegres e pedimos: Senhor Jesus, vem nos abençoar. E glorificar ao nosso Salvador, porque Ele valorizou-nos a tal ponto de ter ido à cruz para morrer, para nos perdoar, e nós hoje estamos salvos, mas precisamos de aceitar Jesus, precisamos de crer que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador. E tendo todos os cálices recolhidos, nós vamos terminar o nosso tempo de culto com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque enviaste o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, querido Espírito, porque Tu nos convences de que temos pecado, de que necessitamos de mudar e transformar por completo as nossas vidas pela Tua ação. Dá-nos a coragem, dá-nos a ousadia para falarmos de quem Tu és. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos, tenham a bondade de sentar. E enquanto escutarmos o prelúdio, vamos falar com o nosso Deus. Se alguém não aceitou Jesus, se alguém ainda não confessou Jesus, que o faça neste momento.